Abra sua Bíblia comigo São tão queridos, né? na carta de Paulo aos Efésios. Quem estava aqui no domingo passado pela manhã? Quem não estava? Então eu aconselho você a assistir no YouTube. Depois a mensagem de semana passada, do domingo de manhã, onde eu comecei a falar falei sobre o significado da palavra eclésia, baseado ali quando Jesus faz a declaração em Mateus 16, aquela conversa dele com Pedro, e quando Jesus pergunta o que Jesus queria saber, que estavam comentando a respeito dele, quem dizem por aí quem eu sou, né? Uns que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas, e vocês quem dizem? Ele pergunta para os discípulos, e aí Pedro chega e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus chega para Pedro e fala, e tu é Pedro, né? Petros no grego, que significa pedaço de rocha. E aí ele fala, e sobre esta rocha, quem? Ele mesmo, que aí já era, o termo já é Petra, uma grande pedra, uma grande rocha. Eu estabelecerei a minha eclésia. E muitas, eu falei depois que o rei James, a Bíblia é conhecida como King James, que originarizou outras versões, né, que nós temos hoje. As versões, a importância das novas traduções é que elas querem sempre, simplificar e tornar acessível a Bíblia, a interpretação bíblica para o povo. Mas nessas mudanças de traduções, algumas palavras às vezes são modificadas, são trocadas, como foi o caso da palavra igreja nesse capítulo de Mateus, que Jesus não usou o termo igreja, Jesus usou o termo eclésia, que significa assembleia convocada. Mas o King James, como ele queria estabelecer um governo, ele queria governar tanto a igreja quanto o reinado dele, ele proibiu que usasse o nome eclésia, de assembleia. Ele falou, bota a igreja, porque eu quero que a igreja esteja concentrada no clero e no prédio. Quando na verdade, Jesus não era esse tipo de igreja que Jesus sonhou. Ele usou o termo eclésia, que era baseada na assembleia que os romanos faziam, que os gregos faziam em praças públicas para decidir o que ia fazer em prol da cidade. E então foi isso que Jesus disse, Pedro, você é pedra, e sobre esta rocha eu vou edificar uma assembleia que vai se concentrar nos lugares aonde o inferno tem dominado, aonde o inimigo tem dominado. Então eu vou levantar essa eclésia, estou convocando uma assembleia, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa assembleia. Amém? E nós estivemos lá em Israel esse ano, onde eram feitos esses sacrifícios, no Hades, ali no templo do Deus Pan, lembra? Ali que Jesus estava falando, porque ele estava em Cesareia de Filipos quando ele fez essa declaração. E nós fomos nesse lugar onde os sacrifícios humanos eram feitos. Hades significa o lugar onde Satanás tem o domínio. E para isso que Jesus levantou a eclésia, para ir nos lugares onde Satanás tem domínio e pegar esse domínio de volta e desfazer as obras do diabo. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras de Satanás. Quem são os filhos de Deus? E a todos os que creram no seu nome, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nessa manhã? E a todos os quantos creram no seu nome, foi-lhes dado o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí o Filho de Deus, ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. Não para se conformar com esse mundo tenebroso, mas para sair, ser sal fora do saleiro, ir lá e levar tempero, levar cura, levar a palavra, porém, debaixo de dois pilares, amor e verdade. Amém? E a carta que Paulo escreve aos Efésios, embora ela está endereçada
A igreja de Éfeso, alguns estudiosos vão dizer que ela não era apenas para Éfeso, ela foi uma carta que foi distribuída para vários povos, era uma carta direcionada à igreja de Jesus. Então, na verdade, a carta de Efésios tem um resumo da igreja, da eclésia, que Deus espera que nós sejamos. E hoje eu tenho certeza que não vai dar para sair da introdução, mas nós vamos estudar a carta de Efésios por alguns domingos, eu não sei quantos domingos. Mas até que haja um entendimento de nós do que é ser a igreja que Deus espera que nós sejamos. Posso ouvir um amém? Lembra-se, eu sempre tenho falado isso, há uma expectativa de Deus em relação a nós também. Nós sempre criamos expectativas em relação a Deus, do que Ele pode fazer por mim, do que Ele pode operar em mim, do que criamos expectativas em relação a Deus, mas não podemos nos esquecer que Deus também tem expectativas a nosso respeito. Amém? Deus também tem expectativas, e nós que nos chamamos de cristãos e carregamos esse nome, afirmamos que somos o povo de Deus, o povo do Evangelho, e que não abrimos mão, nosso discurso é muito bonito, não abrimos mão do autêntico Evangelho, do Evangelho de verdade. Nós somos bons de discurso pra caramba, o nosso discurso é maravilhoso, mas será que na prática é isso? Será que na prática é isso? Nós fazemos reivindicações ousadas, de certa maneira, né? E só que nós precisamos de tempos em tempos voltar para as Escrituras. Voltar para as Escrituras, para trazer um realinhamento, para trazer para que nós possamos, a gente usava muito voltar para o prumo. Voltar para o prumo, para um alinhamento. E devemos entender que muitas das nossas formulações ou interpretações das boas novas, elas são equivocadas. Deus nos chamou para viver o Evangelho verdadeiro, e às vezes a nossa visão míope, como evangélicos, tem sido do diminuir a importância da igreja, sendo que a mudança para a cidade, para as nações, ela começa a partir da eclésia, a partir da igreja, não a partir simplesmente de uma obra feita individualmente. Deus nos toca individualmente, mas o propósito dele é que nós sejamos uma família. Amém? Em toda parte do mundo, que nós sejamos uma família. E nossa tendência, nós valorizamos muito a salvação individual, o que não está errado, porque primeiro Deus trata com indivíduos, mas nós precisamos enfatizar a integração da comunidade dos salvos. E aí fala do viver em unidade. Deixa eu falar uma coisa. Proclamamos que Cristo morreu para nos libertar dos pecados, para nos libertar da nossa iniquidade, sabe, para nos purificar, isso tudo está correto. Porém, nós, como igreja, como cristãos, mais do que homens que frequentam a igreja e mais do que pessoas que entregaram sua vida a Jesus, precisamos entender que há um princípio que não pode ser negociado, e esse princípio se chama o princípio da unidade. Não tem como a gente não ler a carta de Efésios e ser confrontado por isso. Meu Deus, não podemos privatizar a carta de Efésios. A carta de Efésios é uma carta para a igreja. É uma carta para toda a igreja. E nós falamos muito sobre reino, falamos muito sobre unidade, mas na hora de exercer essa unidade, temos dificuldade uns com os outros. E essa carta, ela expõe o propósito eterno de Deus em criar, através de Jesus Cristo, uma nova sociedade. Não é uma mensagem para você dar reteté, ficar pulando, não. É conteúdo, é palavra. Você precisa trazer isso para dentro de você. Amém, queridos? Amém? Eu quero que você anote, que você pegue a sua Bíblia e rabisque ela toda e anote do lado. Isso é bom, fazer anotações enquanto a gente ouve uma palavra. Então essa carta de Efésios, ela expõe o propósito eterno de Deus em criar através de Jesus uma nova sociedade. Eu creio que uma nova sociedade está surgindo. Amém, queridos? E nós vamos nos destacar neste tempo que a gente está vivendo. Essa nova sociedade
de Deus ela é caracterizada pela vida em lugar da morte, pela união e pela reconciliação, ao invés de divisão e alienação. Meu Deus, eu vou repetir isso. Pelo amor de Deus, abre a cabeça, não dorme agora. De vez em quando eu vou dar uns berros, uns assovios, porque eu estou vendo gente dormindo. Vou fazer assim, ó. Escandaliza não. Eu vou repetir. Essa nova sociedade de Deus, ela é caracterizada pela vida em lugar da morte, pela união e pela reconciliação no lugar da divisão e alienação. Aí deixa eu falar uma coisa aqui, aí eu falo que a vigília foi uma bênção, sexta-feira foi uma bênção, mas algo que me chamou a atenção, não é porque é meu filho, mas foi quando Isaac pegou o microfone. Tudo aconteceu dentro daquilo que a gente imaginava, foi bênção, mas quando Isaac pegou a palavra, eu vi um alinhamento, porque eu estava vindo dentro do avião, escrevendo no meu celular, algo que Deus estava ministrando no meu coração, enquanto eu preparava essa palavra, e quando eu chego aqui, eu nem tinha visto Isaac, eu cheguei, a vigília já tinha começado, eu estou sentado aqui, o Isaac chegou uns 40 minutos depois, e de repente a pastora Fernanda sobe para ministrar, chama o Isaac para ministrar, e ele fala exatamente o que eu estava escrevendo dentro do avião. E eu fiquei assustado, porque enquanto eu lia e estou lendo essa carta de Efésios, lendo e relendo, são 6 capítulos, lendo e relendo, Deus ministrou algo no meu coração, e eu escrevi isso aqui dentro do avião, o seguinte: unidade não é ter afinidade. Eu vou quebrar os biscoitos de algumas pessoas aqui. É fácil ter unidade com quem eu tenho afinidade. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que a carta de Paulo aos Efésios ensina. Unidade, repita comigo, unidade não é afinidade. O desafio está justamente em eu ter unidade com quem às vezes eu não vou muito com a cara. Porque chamar para sentar na mesa comigo, quem de cara eu falei, parece que a gente se conhece há 15 anos, é fácil. Agora chamar, porque às vezes eu não concordo com a linha, eu não concordo com alguma outra coisa, ou aquela pessoa me soa esquisita, e aí eu não tenho, não. Ei, a Bíblia fala que nós temos que nos esforçar, tem que ter esforço. E aí entra o seguinte, espera aí, eu sou nascido de novo. Vou continuar aqui. Unidade não é afinidade, unidade é decisão. E outra coisa, aí eu falo aqui, queridos, a gente vai muito a conferências. E eu vou em conferência de avivamento onde o pastor A não fala com o pastor B. Eles bebem da mesma fonte, vão para os Estados Unidos nas mesmas reuniões, trazem os mesmos pregadores, leem os mesmos livros, e não se falam na sua cidade. Sabe quando que o avivamento vai vir? Nunca, porque é fake quem age assim. É falso, é mentiroso, é hipócrita. Não virá. Não acredita em pessoas que pregam avivamento e não conseguem sentar na mesma mesa, frequentam a mesma igreja e não se relacionam. O avivamento nunca virá. Isso aqui eu vou abordar depois no capítulo 4, aqui eu estou na introdução. E essa nova sociedade é definida por padrões sadios da justiça em lugar da corrupção e da iniquidade, pelo amor e pela paz em lugar do ódio e da contenda, e pelo conflito sem trégua com o mal em lugar de uma convivência pacífica com ele. Nós não vamos ter convivência pacífica com o mal. Ei, nós não vamos ter convivência pacífica com a iniquidade. Nós não vamos ter convivência pacífica com o pecado. Não, a nossa guerra está declarada contra o pecado. A nossa guerra está declarada contra a investida de Satanás contra a igreja. A nossa guerra está declarada contra o espírito mundano que quer invadir a igreja, contra padrões que o mundo quer empurrar para dentro da igreja. Não, nós ficamos com o que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz, no que Cristo estabeleceu, e é inegociável. A Bíblia não precisa de reforma.
Eu vou repetir: a Bíblia não precisa de reforma. Para só de ler comentário, começa a ler a Bíblia. Para só de ler comentário. Você lê muitos livros e pouca Bíblia. É Bíblia. Se você ficar trancado no seu quarto só lendo a Bíblia, querido, ou você vai ter um surto, ou o Espírito Santo vai te visitar. Porque Paulo não tinha comentário para ler. João não tinha comentário para ler. Não estou falando só contra, não. São ferramentas boas. Mas você não pode ficar dependente disso. Não pode ficar dependente disso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Amém, queridos? Meu Deus, meu Deus. E essa visão de comunidade, ela precisa ser renovada. Somos o povo da unidade. Esse é o sonho de Deus. Essa é a vontade de Deus. E eu creio que há uma mudança radical que vai acontecer na nação a partir da igreja. E Efésios nos dá um estímulo forte de seguirmos em direção àquilo que Cristo estabeleceu e ao cumprimento dessa visão. E essa foi só uma introdução. E o que é ser igreja à luz da carta aos Efésios? Vários homens já escreveram sobre isso, como John Stott, como vários homens, Timothy Keller, homens que já não existem mais, e homens que estão vivos hoje em dia ainda, que estudam, são estudiosos. O Wiersbe é um grande teólogo que escreveu, tem muito material a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Mas o que é ser igreja à luz da carta aos Efésios? É desfrutar de bênçãos espirituais, é existir em comunidade para a glória de Deus, é viver pela salvação baseada na graça, é ser um corpo de Cristo e é lutar por esta unidade. Deixa eu falar aqui, lutar por esta unidade, lutar por esta unidade, é andar nos caminhos de Cristo, sem retornar aos caminhos do mundo e do pecado, é ser a noiva de Cristo, é nos revestir da armadura espiritual, que fecha o livro de Efésios no capítulo 6, e buscar forças para esse combate. Então você abriu aí em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Há uma vontade de Deus estabelecida. Quando Deus chama alguém, Ele chama para cumprir um propósito, para cumprir uma visão. Quando foi chamado por Deus, Deus estabeleceu um destino para você cumprir nessa terra, uma jornada para você cumprir. Ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Ela é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e das suas implicações. Sabe, ninguém pode ser um adorador de Deus sem ser compelido a mudar. Se você não foi confrontado pelo Evangelho, alguma coisa está errada na sua vida. Se você diz que ama a palavra, ama Cristo, ama o Evangelho, e não reconhece os seus erros, não se arrepende dos seus pecados, o pecado não te incomoda mais, não é mais uma afronta para você, alguma coisa está errada. Veja bem, você não adequa, o Evangelho não tem que ser adequado ao seu padrão de vida, você adequa a sua vida ao Evangelho. Não tem que fazer um jeitinho aonde o Evangelho possa se enquadrar em mim. Não, eu me enquadro, eu mudo a minha vida, porque o Evangelho transforma, a palavra transforma, a palavra muda. Ninguém tem como dizer que é um adorador, que serve a Cristo, e não ser transformado pela palavra. Não tem. Quem não foi transformado, ele só está iludido, ele está enganado, está vivendo num engano, está enganando a si mesmo. Para quem não sabe, essa carta era a carta preferida de Calvino. Você é calvinista? Querido, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano. Tem coisa boa em Calvino, tem coisa boa em Armínio. Eu não vou fechar. Ambos eram homens de Deus.
Ambos eram homens de Deus, viveram no século XVI, era uma outra realidade, tinha uma outra cosmovisão das coisas. Então, tem coisas boas nos dois, tem coisas que eu não concordo em um, coisas que eu não concordo em outro, mas foram homens de Deus, isso ninguém apaga. Amém? Eu não vou ficar perdendo tempo defendendo, uns são de Calvino, outros são de Armínio, outros são não sei o quê, todos eram de Cristo. Pilares da salvação são inegociáveis, pilares do evangelho são inegociáveis. Mas era uma carta preferida de Calvino, e tem um outro teólogo chama de a rainha das epístolas. A rainha das epístolas. Muitos leitores foram transformados, homens inteligentes tiveram suas vidas transformadas lendo a carta de Paulo aos Efésios. Mudaram a sua vida. Agora, a quem foi destinada essa carta? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E algumas pessoas acham que quando a gente chama um ou outro de santo, meu santo, vem aqui, meu santo, vem aqui. Não, porque a visão que muitos têm de santos são aqueles que foram canonizados pela Igreja Católica e que viraram uma estátua de gesso ou de pedra e que estão ali. Não! Santos é aqueles que entregaram sua vida a Jesus, e nós estamos sendo santificados a cada dia pela palavra. Amém? O santo é um termo que significa separado para algo. Aquele que creu em Cristo, Ele nos santificou. E nós estamos num processo de santificação. A Bíblia fala que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação significa ação de se santificar. E isso é uma construção, meus irmãos. Isso é a cada dia. Deus é um Deus processual. A cada dia nós vamos evoluindo na santificação, crescendo na santificação, buscando a santificação. Sabe, santo significa ser separado, sabe, separado por Deus, colocado à parte. Quando alguém crê em Jesus, entrega a sua vida e é transformado pelo poder do Evangelho, Deus separa para uma obra. Ele vai separando, mas não é separando para te isolar e te botar numa parede pendurado. Ele separa para que você comece a funcionar de uma outra maneira, num outro nível. Amém, queridos? Esse é o propósito de Deus, sabe? Nós vamos sendo transformados. É aquele que é tirado do mundo e colocado em Cristo. Tirado, que eu digo do mundo, não é tirado da terra, tirado do sistema do mundo, do padrão do mundo, e ele começa a entrar no padrão de Cristo, no padrão de Deus, e viver uma vida a partir de Cristo. Dorme não. Tá alguém dormindo? Se tiver alguém dormindo, cutuca aí do seu lado, a pessoa fala assim: acorda, irmão. Sabe? Ou como é que essas palavras é que essas pessoas se tornaram santas? As pessoas de Éfeso. A resposta pode ser encontrada em duas palavras que nós vemos aqui: aos santos e fiéis em Cristo. Fiéis que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo. Quando Paulo dirige sua carta aos santos e fiéis em Cristo, ele não está se dirigindo a dois grupos diferentes, porque não tem como você ser santo e não ser fiel. Você viu, amém? A santidade e a fidelidade caminham juntas. A santidade, vou repetir, a santidade e a fidelidade caminham juntos, não está separando os grupos. O termo fiel refere-se àqueles que creem em Cristo Jesus. Essas pessoas não foram salvas porque levavam uma vida fiel, mas sim porque depositaram sua fé em Cristo e receberam a salvação. E esse fato fica claro em Efésios. Elas creram pela fé. Elas entregaram sua vida a Jesus. O termo graça aparece 12 vezes em Efésios e se refere à bondade de Deus para com pessoas indignas. E a graça e a fé aparecem juntas com frequência na Bíblia e com certeza devem atuar juntas na salvação, pois a única forma de experimentar a graça e a salvação é por meio pela graça sois salvos, mediante a fé
E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós vamos ver no capítulo 2, no verso 8, fala sobre isso. Sabe, agora o objetivo, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A carta de Efésios, mesmo que trate de vários assuntos diferentes, nós vemos que na Bíblia, cada livro da Bíblia tem um tema e uma mensagem específica. A Gênesis fala sobre princípios, Mateus vai falar sobre o livro do reino, Gálatas é o livro da liberdade, e Efésios aqui 1:3 apresenta o tema dessa epístola, as riquezas do cristão em Cristo. Tem gente que é rico vivendo como pobre. Não vou falar aqui de riqueza material, não, estou falando de riquezas espirituais. Deus, você tem tudo em Deus, você é rico em Deus. Amém? A tua fé não tem que estar no dinheiro que você possui, ou pessoas ficam escravas do dinheiro. Tem gente que é bilionária e é pobre, e tem gente que ganha salário mínimo e é rico, porque ele descobriu quem ele é em Deus. Em Deus eu posso todas as coisas, em Deus eu tenho todas as coisas. Posso ouvir um amém aqui, pelo amor de Deus? Sabe, a fonte, qual é a fonte das nossas bênçãos? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o Pai nos tornou ricos em Jesus Cristo, quando nós nascemos de novo. E passamos a fazer parte da família de Deus. Por meio de Cristo, temos parte nas riquezas da graça de Deus. Você pode ver isso em Efésios 1:7, 2:7 também. Por meio de Cristo, nós temos parte na glória de Deus. Efésios 1:18, 3:16. Nós temos parte na misericórdia de Deus. E nós temos parte nas insondáveis riquezas de Cristo. Teu pai não é pobre. Teu pai não é pobre. Eu vou repetir. Teu pai não é pobre. Não estou falando do teu pai da maternidade, o teu pai, o cara que deitou com a tua mãe. Estou falando do teu pai que decidiu pela sua vida. O teu pai não é pobre. Amém, queridos? E agora a abrangência dessas bênçãos. Nós temos toda sorte de bênção espiritual. Isso é uma declaração que pode ser traduzida por todas, como todas as bênçãos do Espírito, com referência ao Espírito Santo de Deus. Mas calma, a gente vai chegar, a gente vai aprofundar mais. No Antigo Testamento, Deus prometeu bênçãos materiais a Israel, seu povo aqui na terra, como recompensa por sua obediência. Lá em Deuteronômio 28, de 1 a 13, você pode ler sobre isso. Hoje, Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Ele há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer que nós não enfrentaremos momentos difíceis. Isso não quer dizer que nós não enfrentaremos momentos de dor. Nós estamos sujeitos a momentos difíceis, estamos sujeitos a ter problemas financeiros, estamos sujeitos a passar por enfermidade, só que eu sei quem eu sou em Cristo, e meu Pai tem tudo o que eu preciso, as minhas necessidades serão supridas por Ele. Tem muita gente que se frustra com Cristo porque quer que Ele supra as vaidades e não as necessidades. E eu sempre digo isso, que Deus não tem compromisso com a tua vaidade. Ele tem compromisso com as tuas necessidades. Amém? Ele tem compromisso com as suas necessidades. Meu Deus. Sabe, entender que o Pai nos deu todas as bênçãos do Espírito. Tudo que precisamos para ter uma vida cristã bem-sucedida e gratificante. Eu quero que você entenda o seguinte: o espiritual é mais importante que o material. Porque o espiritual é o que vai durar para a vida eterna. É o que vai durar para a eternidade. O carro que você compra hoje, amanhã a ferrugem consome. A casa amanhã tem que passar por reforma. A roupa bonita hoje rasga, fica velha e tudo. Mas aquilo que você constrói para a eternidade fica eterno. Meu Deus, amém, queridos? Então por isso que você precisa entender que você não é o que você tem. Você não é o que você tem.
E se tudo for tirado de você? Ficou um aleluia. Nossa, pastor, que coisa terrível, eu não creio nisso. Não, querido, estamos no mundo. Eu creio num Deus que pode todas as coisas, inclusive trazer de volta o que foi perdido, o que foi arrancado. Porém, eu preciso entender que eu estou construindo um tesouro. O que a Bíblia fala? Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntei para vós tesouros no céu. Gente, eu estou na introdução, quero chegar num ponto que eu quero falar hoje. Para terminar, eu peço para que ninguém saia. Então Paulo ele vai escrevendo sobre isso, sobre as bênçãos que nós temos disponíveis em Cristo, que Deus confiou à igreja, sabe? O espiritual é mais importante que o material. O espírito é mencionado diversas vezes nessa carta, porque ele canaliza as riquezas do Pai para nós por meio do Filho. E essa falta de conhecimento, ou essa falta, ou de dependência da provisão do Espírito Santo, corresponde a uma vida de pobreza espiritual. Você não entendeu? Quando me falta conhecimento de que o Espírito Santo ele é o meu provedor, quando eu não entendo isso, eu entro num estado de pobreza espiritual. Por isso que você precisa resgatar aqui, saber quem você é, e saber que o Espírito Santo habita em você. Então você não é um Zé Ninguém, você não é um falido, você não é um alguém que não deu certo. Peraí, meu pai é rico, o Espírito Santo, a herança está em mim. O Espírito Santo, ele é o penhor. Deus quer te livrar desse espírito de pobreza espiritual. Amém? A mudança de mente, meu Deus. Hoje se pode perguntar aos que se dizem cristãos se receberam o Espírito Santo quando creram em Cristo. Se a resposta for negativa, porque não houve salvação. Uma coisa você recebeu, você é selado pelo Espírito, mas depois você recebe o batismo com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém aqui? Se você ainda não passou por isso, há algo incompleto em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9 vai falar sobre isso. A menos que tenhamos um testemunho do Espírito, não podemos lançar mão das riquezas do Espírito. Eu preciso ter uma vida no Espírito, para que eu possa ter acesso às riquezas do Espírito. Oh meu Deus, me ajuda alguém aí. Sabe? Porque a pessoa não salva, ela só se interessa pelas coisas do mundo. A pessoa que não conhece a Cristo, ela só pensa em ganhar. Eu tenho que ter. A pessoa que é salva, ela fala, eu preciso conhecer Ele mais. Eu tenho que andar mais perto dEle. Eu tenho que conhecer a Ele. Aí ele entende que o que ele tem não é dele, mas é para servir ao corpo. Entende? Há uma mudança de mente, há uma transformação. Por isso que surge essa pessoa chamada nova criatura. Porque a mente dela é transformada. Ela é completa, isso é conversão. Sim, isso é conversão. Não estou falando aqui, gente, de que é pecado, é errado você ser bem sucedido. Não é isso. A questão é que o dinheiro não é o teu Deus. O dinheiro não é o teu Deus. Aqueles que não receberam a Cristo, eles são chamados filhos do mundo. Lucas 16:8. A vida cristã gira em torno do céu. Sua cidadania encontra-se no céu. Seu nome está escrito no céu. Seu pai está no céu. Porém, olha só, a coisa vai só estreitar um pouquinho. Moody disse o seguinte: Moody costumava advertir as pessoas que pensavam tanto no céu a ponto de não valerem nada na terra. Vai ficando ligado aí. Que também tem gente que acha que eu estou pregando, então eu vou ficar só céu, oh Deus. Não, querido. Tem gente, né? Leonardo Ravenhill também fala isso. Tem gente que está tão ligada no céu que se tornou inútil na terra.
Não é isso. Se Deus te mantém aqui na terra, é para você ser útil aqui na terra. Mas eu estou ligado no céu, conectado no céu. E por isso nós falamos, viver o céu na terra. Através de quem? Desse canal, através da igreja que está conectada ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita onde? Em nós, nos nascidos de novo. As regiões celestiais referem-se ao lugar onde Jesus Cristo encontra-se nesse exato momento. E onde nós estamos assentados com Ele. Oh, meu Deus. Nós estamos assentados com Cristo. Deixa eu falar uma coisa. O presidente da república, ele fica o tempo todo sentado na cadeira? Quando ele está viajando, ele deixa de ser presidente? Ele deixa de... Nós estamos assentados com Cristo. Mas eu estou aqui na terra. Isso não altera a minha posição de estar sentado com Ele. Peraí, você era para estar dando glória a Deus nessa hora aqui, nesse lugar. O fato de eu não estar sentado na cadeira não significa que a minha posição mudou. Eu estou assentado com Cristo, eu governo com Ele, eu tenho a autoridade que Ele me deu, e eu estou aqui nessa terra como embaixador e cumprindo uma missão. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Meu Deus. Oh Jesus, na verdade o cristão atua em duas esferas, na humana e na divina. Oh Jesus, o cristão atua em duas esferas, na humana e na divina, na visível e na invisível. Em termos físicos, estamos aqui na terra em corpo humano, mas em termos espirituais, eu estou assentado com Cristo na esfera celestial, esfera que oferece o poder e a direção para a vida aqui na terra. É como Daniel na Babilônia, sendo orientado por Jerusalém. Assim a igreja que está na terra, mas é orientada pelo céu. Jesus do céu. Gente, 5 para meio-dia, não deu para falar nada. Senhor, tem tanta coisa para dividir com vocês. Não. É que eu quero entrar num assunto para fechar esse primeiro ciclo. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados. Fala comigo, adotados. Fala comigo, adotados. Como filhos, fala, como filhos. Diga, como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Queridos, quem nos escolheu? Quem nos escolheu? Ele nos escolheu. Isso é maravilhoso, saber que eu não tive participação nisso. Isso partiu dele. A vontade partiu dele. Sabe, ser escolhido por ele é algo que foi o melhor presente que nós podíamos receber. A salvação começa em Deus e não no ser humano. A salvação começa em Deus. A salvação começa em Deus. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Deus procurou o homem. Quando o homem caiu, foi Deus que veio procurar o homem. Não foi o homem que foi atrás, pelo contrário, a nossa tendência é se esconder. O homem caiu, descobriu que estava nu, teve vergonha, foi se esconder de Deus. Deus sabia o B.O. que tinha dado, porque Ele sabe de todas as coisas, mas mesmo assim, sabendo do vacilo, Ele chega e fala: eu vim te ver. Você estava mergulhado em trevas, em pecado, Deus foi atrás de você, Ele te achou, Ele te procurou, Ele te escolheu. Sabe, meu Deus, Deus em seu amor é que procura o pecador. Lucas 19:10. Convém aqui observar que Deus escolheu mesmo antes de criar o universo, de modo que nossa salvação deve-se inteiramente à sua graça, e não a qualquer coisa que tenhamos feito. Ele nos escolheu em Cristo, não em nós mesmos, aleluia, e é um privilégio, sabe, é um privilégio
e uma grande responsabilidade. Amém? É um privilégio, mas também uma responsabilidade. Nós só reagimos a essa escolha. Você tem o direito de reagir ou de recusar a graça. Ele te dá esse direito. Você pode reagir a ela ou rejeitar a graça. Sabe? Meu Deus. Mas eu vou pular aqui uma parte, que eu quero chegar num ponto aqui que diz: Ele nos adotou. Nós nos deparamos aqui com o verbo predestinar, que com tanta frequência ela é interpretada de maneira equivocada. E de acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Ao que Deus... Aqui não tem como. Lógico, pelos frutos você conhece a pessoa. Mas eu nunca vou ter como saber quem vai subir, quem não vai subir, quem está salvo, quem não está. As Escrituras não ensinam em parte alguma que certas pessoas serão predestinadas para o inferno, sabe? Pois esse termo refere-se apenas aos filhos de Deus. Predestinar significa ordenar de antemão, isso é, predeterminar. Deus te escolheu com um propósito, se predestinou, isso é, criou um destino pré-estabelecido. Destino pré-destino. Sabe, eu já falei isso aqui uma vez. Eu posso dar um pacote de viagem para a pastora Rebeca, para ela ir daqui para Roma, passando por Paris, passando pela Espanha, dando uma ilhazinha ali na Grécia, e no final chegar. Só que ela pode chegar na Air France, por exemplo, e dizer o seguinte: eu ganhei essa passagem, mas eu não quero chegar nesse destino. Algumas pessoas receberam os tickets do céu e estão mudando os seus destinos por vontade própria. Deus estabeleceu, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas tem pessoas que simplesmente decidiram: eu não quero esses bilhetes, eu vou trocar esses bilhetes. Mas em Cristo você foi predestinado, mas você pode recusar isso. Oh meu Deus, Deus predestinou você para adoração, Deus predestinou você para ser imagem de Cristo, Deus predestinou você para ser participante na herança futura dele. Oh meu Deus, mas eu quero falar um pouco mais sobre adoção, eu quero focar nisso aqui. Isso aqui é outra coisa que eu escrevi dentro do avião vindo para cá. Deixa eu te falar uma coisa, anda se falando muito sobre paternidade espiritual. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um pai chamado Edson Lopes da Cruz. Esse é meu pai. Aqui na terra. Está aqui ele. Ali. Fica em pé aí, pai. Para quem não te conhece. Olha só. Fica em pé, pai. Fica em pé. Peraí. Eu posso ter tido e ter vários mentores, mas ele é meu pai. Aqui na terra, ele é meu pai. Eu vejo muita gente bajulando o pastor, chamando de papai, e não honra o seu pai que está vivo. Eu fui uma vez na conferência de pastor que me deu vontade de vomitar, eu tive que ir embora. Porque quando um homem pegava, meu papai, um monte de homem barbudo, meu papai, esse é meu papai, esse é meu papai. A Bíblia fala: ninguém chameis pai. Eu posso ter vários líderes, vários mentores, mas pai aqui na terra eu tenho um, meu pai. Agora, mas eu não tive essa referência, eu não tive, querido, você foi adotado por Deus, você é filho de Deus. Para de ficar vivendo como um órfão, quando você foi adotado pelo Pai dos pais. Deus te adotou como filho, sabe? Deus nos predestinou para Ele, para a adoção. Esta expressão parece ser a chave para a compreensão das consequências, sabe, para a eleição, por exemplo. Pai, Ele diz: eu adotei vocês. Meu Deus. Agora, se fomos adotados, isso aqui que eu escrevi, se fomos adotados através de Cristo, nós saímos da condição de órfãos.
vou repetir. Se fomos adotados em Cristo, nós saímos da condição de órfãos, não havendo necessidade de ficar em busca de papais espirituais. Sai da fralda hoje, meu irmão. Sai da fralda hoje. Joga a fraldinha fora, bebê. Joga a mamadeira fora. Deus sabe o que Deus está fazendo? Mexendo no teu ninho hoje. É feio ver homem velho andando de fralda. É feio. A águia bota o ninho fofinho até certo ponto. Conforme o filhotinho vai crescendo, embaixo das penugens tem espinho. Porque não fica bem uma águiazinha entrando na adolescência, ficar em ninho. Aí ela começa a espetar. É hora de voar, é hora de voar. A mãe pega, bota ela na beira do precipício e empurra. Ela sai debatendo, sabe? Só que a mãe está de longe. Quando vê que ela vai se arrebentar, ela vai, bota na asa e volta. Descansou? Bota no ninho, começa a espetar de novo. Aí pega com o bico e... Quantas vezes necessário for, até que a filhotinha começa a voar sozinha. Eu sou adotado. Eu fui adotado por Deus. Há muitos doentes emocionais no nosso meio hoje, porque não tomaram posse da sua filiação em Deus. Não tomaram posse da sua filiação em Deus. Vivem como órfãos, sendo que são filhos. Sabe o que acontece? Quando eu coloco uma expectativa em cima de um pai espiritual, por vezes acaba se tornando uma relação doentia e de codependência. Então, se esse pai não corresponde às expectativas, ou me decepciona de alguma maneira, o mundo desse filho desaba. Perde o rumo, porque o pai espiritual dele decepcionou, porque o pai espiritual dele fez isso assado, sendo que eu tenho o pai que me ampara, que me guarda, que não me decepciona nunca, ainda que meu pai, minha mãe me abandone, meu Deus me recolherá, meu Deus é o meu pai.